Olá, Pai Jesus, amor de Maria, seja bem-vindo ao Catcast, o podcast mais católico do estado de Rondônia. Hoje estamos aqui podendo contar com a presença do nosso coordenador diocesano da Diocese de Paraná do Ministério Jovem, com a pregadora Maria de Jacual, fogo da unção. Boa noite, gente. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de última hora e muito oportuno também, né? Tudo deu certo e encaminhou. Até o Catur colaborou, né? Estamos muito felizes por receber os dois juntos ainda, gente. E temos a graça de ter a Jaque de volta, né? Glória. Eita glória! Coração. Amém. Isso aí, gente. Gente, estou muito feliz por poder. É um episódio que desde o primeiro, o nome de vocês dois tem sido pedido. E ter a oportunidade de estar gravando não só com um, mas com os dois juntos. É muito gratificante. Em saber não só que a gente vai estar podendo transmitir isso aqui, um pouco do testemunho de vocês da caminhada, mas também está realizando o pedido de muita gente, né? De trazer vocês dois, que muita gente gosta e acompanha vocês, né? E essa oportunidade está sendo muito gratificante. Muito obrigado novamente. E eu começo o podcast sempre perguntando uma coisa. Hoje, como estamos em dois, né, vamos ser mais breve, né, até mesmo do horário. Vocês quem começa primeiro, mas contem para mim sobre o pequeno Giovanni e a pequena Maria. Ou melhor, para mim não, contem para o pessoal. Bom, eu vou começar me apresentando. O Giovanni é uma pessoa assim que eu posso falar assim para quem está assistindo, para vocês aqui, que é uma pessoa muito batalhadora na vida, né? E aonde eu cheguei hoje não foi por acaso. Se não fosse Deus na minha vida, eu tive muita oportunidade de fazer o que não era certo. Deu muita oportunidade de fazer coisa errada, né? De entrar no mundo do crime, enfim, muitas coisas erradas. Mas eu vejo o zelo de Deus pela minha vida, o zelo de Deus pela minha juventude, aquilo que Deus tinha, né? Tem e terá preparado para mim, né? Porque é um processo. E então eu nasci numa família assim católica, né? Mas não é uma família, vamos dizer assim, uma família frequenta, né? Então até os 13, 14 anos de idade eu basicamente não ia na igreja, não sabia que era missa, não sabia que era igreja. Eu fui batizado, né, com 5 meses de nascido. Então até essa minha fase de vida assim, eu não tinha esse contato com a igreja, né? Mas a misericórdia de Deus nunca deixou de me alcançar, mesmo eu morando sozinho, né, com uma criança, mas sempre o amor de Deus me sustentava. Não sendo conduzido pela sua família, pelas pessoas que cuidavam de você, mas você sentia esse cuidado de Deus com você, sempre te chamava. Na verdade, naquela época eu não tinha essa noção do amor de Deus por mim. Eu não tinha essa noção que Deus cuidava de mim, né? Hoje, né, na caminhada, tendo essa, vamos dizer assim, espiritualidade, a gente entende que o cuidado de Deus sempre veio lá de trás, né? Sempre lá de trás Deus ele vinha sustentando, né? E eu lembro que um dia não conhecia a igreja, 3 jovens descendo um morro com um caderno debaixo do braço. Eu perguntei para eles de onde eles estavam vindo. Eu trabalhava no espetinho lá em Santa Luzia, e aí eles disseram que estavam na catequese. Eu falei assim, tá, mas o que é catequese? Aí eles falaram assim, não, a gente parceiro da igreja, né, que é a igreja católica e tal, e a gente está nesse processo de conhecimento humano, né? E aí eu falei assim, eu quero conhecer também. E por vontade própria, assim, sozinho mesmo, procurei a coordenação, comecei a fazer a catequese, fiz minha primeira Eucaristia. Isso você já frequentava a igreja, assim, as primeiras semanas? Não, eu comecei, nesse período Comecei na catequese. E aí comecei a frequentar, né, fiz minha primeira Eucaristia, crismei, né, mas aí no crisma eu tinha caminhada já. E eu sempre tive essa vontade de pregar, sempre. Eu lembro que eu fazia um estágio na CAERD lá de Santa Luzia, e o meu gerente lá, que hoje é meu padrinho de crisma, a gente trabalhava, eu pegava uma Bíblia que tinha lá, e aí quando não tinha ninguém dentro do escritório, eu ficava pregando para ele, tipo assim, ele é o André, você até tiver vendo esse vídeo, ele ficava sentado e eu levantava, ficava na parede pregando. E você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha, deixa eu ver, eu estava no estágio, no segundo ano do ensino médio,
Eu levo 16 anos para 17 anos, entendeu? Nessa faixa aí. E aí eu ficava pregando e tal, tinha essa vontade de pregar. Só que não tinha nem noção daquilo que Deus tinha para mim, né? Mas aí, numa fase da minha vida, eu comecei a frequentar umas igrejas protestantes, né? É uma história assim para 3 podcasts de conteúdo. Né? Mas resumindo, tive essa experiência com Deus, né? Num encontro da Renovação Carismática Católica, lá no município de Ministro Andreado, um retiro chamado Alvorecer, que mudou a minha vida assim, radicalmente. Depois dali a gente começou um grupo de oração na faculdade, a gente começou, né, essa vontade de evangelizar, e eu posso falar assim que hoje eu sou um jovem totalmente, como é que posso dizer assim, totalmente preenchido, totalmente realizado. E eu não falo realizado financeiramente, mas eu falo realizado espiritualmente. Porque eu falo assim que não vale você ganhar o mundo tendo o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, sabe? Isso não vale a pena. Eu falo que eu sou realizado porque eu tenho uma espiritualidade e eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me ama incondicionalmente, sabe? É um Deus que eu posso contar, é um Deus que, assim como Daniel foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu com ele, eu tenho certeza que se um dia eu for jogado na cova dos leões, nada vai me acontecer, porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus é fiel, né? Então esse é o pequeno Giovanni, assim, resumidamente, né? Para a gente já entrar, né? Para quem nunca assistiu a pregação do Giovanni e da Maria, principalmente no mesmo local, mesmo dia, é muito interessante vocês analisarem, você falou bastante da amor de Deus, né? Ponto de cada um. O Giovanni geralmente vem amaciando as pessoas, né? Tem que falar sobre a amaciando os corações, você sente, porque geralmente a primeira pregação você sente a pessoa mais amada desse universo. Ai, Deus me ama. Nossa, como eu sou um filho amado. Aí vem a Maria. Quem não conhece a Maria, tá vendo ali, Maria? Gente, olha na câmera, dá um sorriso. Olha que moça meiga, que moça modesta. Aí vocês vão ver durante o episódio ainda. Aí chega a Maria logo depois, seguindo o modo enigmático, né? Amor de Deus, pecado e salvação. Aí chega a Maria para falar do pecado. Você vê essa moça toda modesta e meiga. Você fala, nossa, eu sou um pedaço de lixo. Jesus não pode me amar, Jesus não me ama. É o meme, né? Aqui a lapada é forte. Aqui a lapada é forte, minha gente. A gente fica assim, o que eu tava fazendo da minha vida sem o... É porque imagina o Giovanni, né? É porque imagina o Giovanni desse tamanho, pregando, batendo, lapada, né? Pecado e salvação. Aí não, tem que tirar uma pessoa de estatura média ali, pequenininha, todo mundo surpreso. Não sente. O rostinho meio, né? Eu acho que eu até lembrei que a gente viu a primeira pregação sua no Remanhão, né? Foi. Só que eu não lembro qual encontro que você foi pegar. Acho que foi no pós-acorda, no pós-acampa. Não, foi na vigília, eu acho que foi. Aí a Maria chegou assim, Maria, cara, vocês não me avisaram assim, vocês falaram que era pesado, mas vocês me falaram que era tão forte assim. Vocês tinham que ter essas coisas, tem que avisar antes, Então, já puxando para a pergunta lá da pequena Maria, eu acho legal que eu e o Giovanni, a gente é irmão, né? Então, assim, irmãos de mães diferentes, mas depois que ele foi com esse processo em Cacoal, a minha mãe acolheu o Giovanni em casa, ele gosta bastante que eu falo isso, que eu falo que ele tinha família e ele tá lá em Cacoal, ele tinha família. Mas a gente deu qual? Sim, a gente deu comida, levou ele pro hospital, acolheu ele em casa. Parece que era um jogado, né? Não, a Maria conta, parece que era um jogado na vida assim, né? Parece que era um chegou um mendigo lá, que bonitinho pra acolher. A gente deu comida, deu remédio, cuidou. Mas foi, a gente deu um vínculo muito grande. E aí a gente começou mesmo nesse vínculo de irmão. E não tem como, é muita relação de irmão. Mesmo gente que briga e se cuida, né? Só que a gente é polos muito opostos, principalmente nessa questão do pequeno Giovanni e da pequena Maria. Porque o Giovanni ele tem um testemunho muito forte. O Giovanni ele vem com uma história, uma bagagem que dá um testemunho, ele tem um testemunho, entendeu? E a pequena Maria já não tem esse testemunho de vida de falar, eu mudei da água para o vinho e eu não tinha uma base, porque graças a Deus, assim, a minha mãe, ela foi uma base para mim fenomenal. Minha mãe sempre foi muito de dentro da SCC. Toda vez que eu vou pegar, eu falo bem assim, eu tenho 21 anos e participo da renovação há 21 anos e 9 meses. Porque eu fui gestada dentro da renovação. Minha mãe, ela
pode ter filhos. E aí foi um pedido de Nossa Senhora. Ela orou para Nossa Senhora depois de um tempo, porque ela não conseguia engravidar, estava muito tempo com meu pai. Ela falou para Nossa Senhora que se tivesse uma filha, ela se chamava Maria. E aí aconteceu um milagre da minha mãe poder ter uma filha. No final, nos 3 últimos meses, foi bem complicada a gestação. Mas aí eu sou filha de uma promessa. Então, Maria, porque você nunca teve irmãos por parte de mãe? Porque minha mãe realmente não pode ter filhos. Então foi um milagre. Então, meu nome não é nome composto, né? Não tem testemunho, não. Mas agora não é fruto de um milagre. Agora a igreja disse, não pode acontecer. Ah, mas eu não tenho testemunho forte. O próprio milagre em pessoa, gente. Pois é. Aí, meu nome não é composto. Todo mundo pergunta, Maria Eduardo, Maria Clara, não é só Maria, exatamente por isso. Porque é uma homenagem à Nossa Senhora. E aí, então, desde pequena eu cresci na renovação. Então, aí as pessoas falam da virada radical, desses encontros que tem. Eu tava lá correndo no meio, batia a cabeça em caminhão, e caía, e chorava, com Coca-Cola gelada na cabeça que tinha se machucado. Mas lá, sempre nos encontros, e minha mãe sempre assistia dentro de casa. Maria reza o terço, sem o ofício da Imaculada Conceição de Cor. Então, com 6 anos ali, eu já rezava o ofício da Imaculada Conceição de Cor, sozinha, nem precisava de livrinho. Então, muito presente essa vida na igreja com a minha mãe. Quando eu ia para a escola, muitas vezes era influenciada pelos amigos a fazer coisa errada, mas sempre eu pensava, porque minha mãe falava, Deus está te vendo. Eu sentia esse temor de Deus. O cara falava, cara, Deus está me vendo, não vou colar nessa prova não. Então, sempre. Então, eu não tinha medo da minha mãe. O pessoal fala, nossa, mãe, firme, né? Você deve ter medo da sua mãe. Não, eu tinha medo de Deus. Deus está me vendo. Então, eu sempre cresci muito certinha. Só que eu falo que eu tive uma fase muito de católico jujuba. Então, a pequena Maria ali na adolescência fazia tudo certinho, era a santinha do grupo das amigas, porém era aquele católico mais ou menos, que faz ali o básico e tal. Eu fazia o mínimo do mínimo. E aí quando entrou na pandemia que veio, que eu falo que eu tive uma conversão sincera, porque eu soltei da mão da minha mãe ali. Porque a família ela guia você, uns passos na igreja, mas tem hora que você tem que fazer o cisma em você e por conta própria. E foi na pandemia que eu tive esse encontro pessoal com Cristo por causa da Tainá Azevedo, porque eu tinha muitas pregações dela e eu me inspirava muito nela, e por causa da intercessão de Carla Cruz. Então, quando eu vi Carla Cruz, eu falei, poxa, tem como ser santo? Sim, é possível santo na cidade, ele pode ser um santo, ele é beato agora, né? E eu falei, é possível, eu vou atrás disso. E eu comecei a ver a modéstia, e comecei a buscar mais sobre no site do Padre Paulo, comecei a buscar, e aí comecei a entrar no Ministério de Pregação, que aí me chamaram, né? E aí foi destrinchando, estou onde eu estou hoje, graças a Deus. Mas a pequena Maria sempre foi assim, sabe? Sempre mais Deixa eu ressaltar de novo. Ela não tem testemunho. Não, tem não. Ela é humilde. Testemunho show. É a virtude da humildade. Gente, aqui, assim, a gente tá até com medo de ser cancelado a qualquer momento, né? Porque assim como uma pregação da Maria, nós somos bem polêmicos. Polêmicas. É porque hoje falar que não quer ser na igreja é polêmica. Vocês são pregadores, vocês sabem. Sim. Você contar, olha, catecismo da igreja, a palavra de Deus que dá 2.000 anos. Pois é. Então, você falar a tradição é polêmica. E a minha maior alegria de vocês estarem aqui é porque vocês são pregadores apocalípticos. Apocalípticas. Vocês Desde a minha são adolescência, sabe? pregadores do catecismo da igreja. Sei que tudo que nós conversamos é embasado no catecismo da igreja, senão o catecismo é em alguma escritura, é em algum santo. Sim. Não é porque, eu acho que é isso aí, pronto. Mateus, eu quero complementar assim. O grande problema hoje que eu vejo está tendo muitos pregadores que querem ser famosos na internet, né? Muitos pregadores querem milhares de visualizações, muitos pregadores querem milhares de seguidores no Instagram, sabe? Mas são pregadores que não pregam sobre a santidade, não pregam sobre a conversão, não pregam sobre o céu, faz uma pregação voltado mais para a parte assim que você vai ser bem sucedido. Se você entregar para Deus, ele vai te, sabe? Teologia da prosperidade. Sim. Mas que na verdade a Assembleia em si está ficando carente de Deus. Deixa eu só abrir parênteses. Quando o Giovanni fala Assembleia, eu estou querendo dizer a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia é o público que está escutando, tá? Isso. Que não
fique esse ponto aberto, tá? Então quando chega, às vezes, para pregar o verdadeiro evangelho, as pessoas se assustam. Entendeu? Por quê? Porque a pregação verdadeira está sendo deixada de lado. Elas não estão acostumadas com isso. Tipo assim, é como se fosse a teologia da prosperidade ali, como se fosse o normal, entendeu? Tipo, vamos dizer assim, e quando chega uma pessoa pregando a verdade, o pecado, o inferno, ou a pessoa vai acusar que tá errado, entendeu? Ou a pessoa vai ali se converter de uma forma radical. Porque, tipo assim, a gente presencia isso no dia, nas nossas missões, entendeu? Os pregadores têm medo de ofender ou de afastar as pessoas da igreja. Mas é verdade. Ou de falar a verdade e sofrer consequências. Isso, eu acho que é isso. Porque assim, todo mundo quer ser querido, todo mundo quer ser da pregação, receber, nossa, foi lindo, me tocou. E muitas vezes, quando você prega a verdade, quando você fala, poxa, existe o pecado, existe o inferno, tem que mudar de vida, não tem outra saída, muitas vezes você tem um retorno ruim do público porque te encara, tipo, poxa, não gostei, não serviu, ofendeu. E aí, tipo, é um preço que você paga. Muitas vezes não ser bem quisto, porém, aquela alma vai ter, eu falo sempre pra minha mãe isso. Pra mim, o intuito no momento que eu tô pregando é pelo menos colocar um pininho de dúvida na consciência. Porque talvez a pessoa não goste de mim, não queira, mas quando eu vou cometer um pecado, vai pesar. Vai lembrar. A consciência vai pesar, vai falar, poxa, eu vi sobre isso. Aquela menina falou sobre isso. E aí vai começar o processo de conversão com aquela pessoa. Naquele momento não é ser bem quisto, então os pregadores não podem buscar isso. No parênteses da rede social que o Giovanni falou, é um espaço muito bom, sabe? Eu acho que a gente tem que orar sempre para não ter a soberba, ter humildade, mas a rede social, quando você não vai pela ganância de ter seguidores, é um espaço de evangelização enorme. Eu recebi já, assim, diretamente muitos testemunhos na minha DM falando de pessoas que, poxa Maria, consegui viver a modéstia porque eu comecei a ver os seus posts no Instagram, as suas fotos. Então pessoas, olha, eu comecei a mudar de vida quando eu vi algumas coisas que você postava sobre a igreja católica, alguns posts que eu não conhecia, você começou a divulgar. Então eu comecei a buscar renovação por conta de posts seus, stories seus. Cara, te influencia. E você pensar, tipo assim, no encontro, hoje a gente estava ali no Aviva, teve cerca de 150 jovens, mais ou menos, inscritos? Foi quase isso. Quase isso. Só que o story que eu posto no Instagram, por exemplo, do Giovanni já alcança 1000 pessoas. O story que eu posto alcança, por exemplo, 500 pessoas. E aí, é mais daquela quadra lotada de gente, às vezes não para pra pensar. Sim, eu tive dimensão disso no Aviva e no Encontro de Libertação. Porque, por exemplo, o nosso vídeo com mais visualizações até agora, tomara Deus que esse bata pelo menos 500, o nosso vídeo com mais visualizações até agora é o da Valéria com 384. A gente viu os outros vídeos, várias outras pessoas, tipo, milhões de visualizações, falando, nossa, só 384. Só que no momento que no Encontro de Cura e no Aviva chegaram falando para mim, no Aviva eu ainda falei lá, a gente tem um projeto, só que antes mesmo de eu falar do projeto, ou depois a pessoa chega, cara, eu acompanho, eu assisto, o menino lá assiste meio na casa dele, menino desse tamanhozinho, eu acho que uns 4, 3 anos, lá de Jaú, chegou e falou, eu quero participar do Catcast. Todo bonitinho. Aí a mãe dele falou, lá em casa assisti eu, ele e meu marido, sempre que 6 anos. Olha só. Aí eu fui parar a igreja de menção, falei, Gente, são são pessoas, pessoas, tá chegando nas pessoas. E coloca 300 pessoas numa sala. No encontro tinha 140 e tava lotado. Tava lotado. Aí eu fiquei imaginando, cara, 300 pessoas. A gente fica tantos números que a gente esquece que são cada um é uma alma. Detalhe. Cada uma vida, 200 visualização não significa 200 pessoas. Porque, por exemplo, esse menino, na casa dele, é ele, o pai dele e a mãe dele. Verdade. Então já são 3. De 200 foi para 203. Então, cara, calcula. Se cada um ali tá com mais uma pessoa, já são 400. De 200 foi para 400. Importante, gente, encaminhe esse vídeo, você que está assistindo com seus amigos, aproveita aí, ó. Joga na rede, compartilha. E utilize, né, a juventude começar a utilizar a rede social como mecanismo de evangelização. É o melhor que a gente tem. Estude Beato Carlos Sacuti. O cara da internet aí. O cara da internet. Exatamente, ele divulgava os milagres eucarísticos no site dele, ele tem um site, tudo, ele divulgava milagres eucarísticos. É uma forma de evangelizar, de chegar na juventude, né? É de verdade o negócio, hein? Gente, que legal. Ô, Giovanni, só pedindo assim, me abriu uma dúvida aqui. Quando você participou do
Eu esqueci o Luiz nome. Andreasa. Como é que foi, assim, como você soube desse encontro? Como é que foi esse desejo de participar? Eu sei que não é A história é engraçada. conta aí pra nós. Tá, vamos lá. O negócio é o seguinte, não queria ir. É porque assim, nesse período aí, 2016, era em agosto de 2016, eu estava frequentando a igreja protestante, né? Então assim, todo tipo de igreja protestante, você imaginar assim, eu já frequentei. Assembleia de Deus, Rosa, Presbiteriano do Brasil, renovada, não renovada, tudo sem imaginar. Mas tem uma igreja que eu fiquei, que eu gostei. O que está procurando, Matheus? Uma caneta. A Bleia. Deixa eu ver, o Matheus foi. Pode continuar falando. Então, teve uma igreja protestante chamada Igreja Batista do Brasil, que eu fiquei porque eu gostei. Por quê? Tinha uma juventude animada, entendeu? Tinha umas meninas bonitas. Nossa, tinha um ministério de dança lá. Meu Deus do céu, tinha uma menina bonita, tá? Eu falei, nossa, aqui tem meu lugar, né? Gostei dessa igreja. O Senhor me chamou. O senhor me dá uma unção que a gente tem que orar. E aí a minha prima, a Franciele, né? Que é uma pessoa assim que tem como uma irmã pra mim. Ela me chamou para um retiro, né, da igreja católica. Aí eu falei assim, não vou não, esse fim de semana vai ter Menina católica não é Ele realmente, ele comprou isso na pregação dele para os homens. Mas quem falou isso aí, católicas? Postem foto e fala, ó, Giovanni falou que não tem menina bonita da igreja católica na época. Fotos modestas, tá? Fotos modestas. Fotos Gente, modestas. eu acho que a igreja católica só tem Não, fé. gente, eu não era curado ainda, entendeu? E aí minha prima chegou, né, e falou assim, vai ter um retiro em Minas Andreasa, eu morava lá na época. Você não quer ir participar com a gente não? Fazer companhia pra mim e tal, né? Aí eu falei assim, não, eu não quero não, tal. Esse fim de semana vai ter um culto jovem, né? Nossa, vai estar lotado, gente de Rolim, de Alta Floresta, de Brasilândia. Nossa, tá Eu não posso perder isso aqui, né? Aí tava, não, vamos. Eu falei, tá bom, eu vou então. Só assim, né? Deus, é a última vez que eu vou, não quero mais, eu já era crismado, já tinha todo aquele processo lá já. Só que dentro de mim tinha algo que não era resolvido ainda, né? E eu lembro que eu fui, né? Falei assim, vamos ver se a gente tem pelo menos uma bonitinha lá, tal, né? No retiro. Amava Deus. Eita, não precisava do Espírito agindo. E aí eu cheguei lá, e aí pra minha surpresa, o retiro não era na cidade. O retiro era numa escola chamada Quintino. Escola Quintino. E aí, eu acho que era uns 15, 20 quilômetros no sítio. Então todo mundo entrou no ônibus e pro sítio. Escola rural. Meu Deus, menino jovem para escola no sítio. E aí eu cheguei lá, dei uma olhada assim por cima do parceiro, né? Bati o olho assim e disse, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Podia estar lá na igreja com tantos jovens. E pensa num público acabado que tinha lá. Eita, Você Giovanni. sabe o que é engraçado? Se vocês sabem desse Se ponto, vocês... comente aqui no comentário. Coloca no comentário, A tá? pessoa que estava nesse encontro, que lembra do Giovanni, o bom que ele já falou até o ano que foi de pessoa. Esse ano mesmo. Não. E eu só não voltei embora naquele dia, agora de verdade mesmo, sem brincadeira. Eu só não voltei embora naquele dia porque eu não tinha como. Porque o retiro começava no sábado de manhã e terminava domingo meio-dia e voltava de ônibus. Não tinha como voltar. O ônibus que foi, só voltava para casa. Encontros no sítio. Tá vendo? Uma dica aí, ó. Coordenadores, mais encontros no sítio. Acampamento jovem, gente, ano que vem. E aí tava nesse último banco do retiro, assim, cruzei os braços, falei assim, vou esperar esse retiro terminar. Isso aqui vai é uma merda, tá muito ruim isso aqui. Quando terminar o retiro, vou embora, vou voltar para a igreja, para minha igreja, Batista, que lá é meu lugar. Lá é meu lugar. Maria olhando pra ele, dando risada. Ele nem sabia que o Espírito Santo ia fazer com ele. Naquele tempo nem tinha prédio da Maria ainda. Tava João Paulo. E aí, eu vou entrar nessa parte agora.
o segundo que foi entrevistar com o João Paulo, Foi. o segundo, né? O João Paulo fala assim que ele e o Fernando os meus melhores amigos. De verdade, o meu melhor amigo é o João Paulo e o Fernando, assim, amigo mesmo, que é como irmão. E nesse dia, o João Paulo estava pregando lá, no alvorecer, o segundo alvorecer. E a pregação dele era buscar as coisas do alto. Então o João Paulo começou a pregar. E naquele momento eu cutuquei minha prima assim e falei assim: ei, você contou toda a minha vida para esse cara aí? Aí ela olhou para mim e disse: você está todo Giovanni, eu nem conheço ele. Naquele momento, naquela pregação, o João Paulo contou toda a minha história de vida. Toda a minha história de vida. E ele sabe disso, eu converso com ele, eu falo tudo, ele sabe. E naquele momento, o Jones também começou a conduzir uma oração, o Jones de Molim. E naquele momento, era um momento pós de pregação de efusão do Espírito Santo. E aí o povo começou a orar em línguas, era uma renovação carismática. E o povo começou a orar em línguas, e quando eu olhei assim, caiu aqui do outro lado, caiu aqui, e o negócio doido, eu falei assim, meu Deus do céu, a igreja católica também tem isso. Aí eu comecei a me abrir, né? Falei assim, nossa, eu gostei. É um negócio avivado, eu gostava do avivamento, eu gostava, né? Do Pentecostes. Eu gostava do Pentecostes. É do Até fazer um E aí, Matheus, e Jaco, Maria, e vocês estão assistindo? Naquele momento, eu falo assim que eu fui batizado no Espírito Santo. Isso foi em 2016. De 2016, hoje é que dia? Hoje é 20? 20. De 2016 até 20 de agosto de 2023, eu nunca mais voltei para a igreja protestante. Nunca mais. Glória a Deus. Até hoje. Hoje eu estou cumprindo, né, o meu chamado que Deus me fez nesse dia. Só que eu descobri que o meu lugar é a igreja católica. Porque fora da igreja católica nenhuma igreja é a salvação. E Deus conseguiu me resgatar antes. A pergunta que estava anotada para fazer para vocês: tem salvação fora da igreja católica? Não sou eu que estou perguntando. É para eles. Não tem salvação fora da igreja católica. Maria, tem salvação fora da igreja católica? Não tem. Fora da igreja católica não há salvação. Eu vou deixar essa parte para a Maria, que ela gosta mais de falar sobre. E aí, irmãos, depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Comecei ali a minha caminhada na igreja. Mas foi um retiro assim que eu louvo a Deus pela vida da Franciele, minha prima que me convidou. Louvo a Deus pela vida dela. Obrigado, Franciele. Obrigada. Eu vou mandar esse vídeo para ela porque ela tem que saber que eu estou falando bem dela. Ela foi pro canal na minha Agora eu estou dando uma atenção muito maior ao podcast, a atenção que ele merece. E eu tenho fé em Deus que essa semana os cortes começam a sair. O primeiro corte que eu quero postar nesse é muito vídeo, é o corte Obrigado, Franciele. Obrigada, Franciele. E eu acho, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a renovação carismática católica. Gente, eu de verdade, aonde eu vou pregar e falar assim, gente, vocês têm que participar do grupo de oração, vocês têm que participar do grupo de oração da renovação carismática. Não tem, eu não consigo me ver em outro lugar, não consigo me ver. Aí depois desse encontro você começou a participar do grupo de oração? Não, depois desse encontro cheguei doido em casa, né? Muito louco, chapado do Espírito Santo. Como o Matheus Fernandes do Ruá, ele que saiu da vigília, chegou para trabalhar e não parava de orar em línguas. E daí o patrão dele foi falar com ele, e ele com medo, o patrão dele foi falar com ele, ele chorando, e ele com medo, gente, daí ele foi pro banheiro, disse que ficou, acho que uns 15 minutos trancado no banheiro só orando em língua, para ver que ele não entendia o que estava acontecendo. Gente, Assiste no Santo Flow Testemunho com Matheus Fernandes do Ruá. Gente, bravo. E aí, minha vida foi transformada. Eu estava tão chapado do Espírito Santo, mas tão chapado, tão doido, que se eu visse um poste no meio da rua, eu queria abraçar ele. Tão doido que eu estava. Tipo assim, eu não sei. Sentindo amor e querendo transpassar, né? E no ano seguinte eu comecei a faculdade, né? Lá na Farol, no Rio de Moura. E aí a gente começou a nossa grupo de oração universitário, era o GOL, Grupo de Oração Universitário. E ali se reunia toda quarta-feira, no intervalo na faculdade, e ali fazia um mini grupo de oração. E era interessante porque tinha um núcleo do grupo de oração, tipo assim, era pequenininho, mas tinha um núcleo ali. Aí você tem, né? A gente se reunia na segunda-feira, o grupo era na quarta, na segunda-feira a gente se reunia para orar, para escolher o tema, né? Tinha os músicos. Então assim, quantos testemunhos de
teve, né, nesse período que eu fazendo faculdade, né? E eu falo assim, olha, eu tinha uns amigos meus na faculdade que eu convidava eles, aí falava assim, não, meu pai, não precisa não vou mudar não, tem que dar pra prova e tal. Eu falo assim, que eu nunca estudei pra uma prova. Na hora que chama pra igreja, o cara resolve até estudar pra prova. Eu nunca estudei pra uma prova por causa de recuperação na faculdade. E na sala de aula, eu era a pessoa que tirava a nota maior. Não, mas ele é fora da curva. Inteligência. Não vamos se comparar. Não se compare. Não, mas assim, ó. Estudem, não confiem. Estudem. Não deixem. O Espírito Santo, confia. E aí, nos 4 anos de faculdade, terminei a faculdade, tenho meu ministério, sou realizado. E eu vejo muitas aquelas pessoas que eu chamava para ir no grupo de oração na faculdade, não terminaram a faculdade, está perdido na vida. Entendeu? Então, a gente nunca pode substituir a vontade de Deus pelas nossas vontades, né? E, então, assim, resumidamente foi isso, assim, essa minha entrada na igreja católica, assim, né? E não me arrependo. Eu melhor escolha na minha vida. Irmão, eu agradeço o seu sim. Eu agradeço o seu sim. Eu, em especial, por um motivo. Porque parte da minha conversão, da minha volta para a igreja, na realidade, a conversão é um processo diário. Eu estava afastado por 10 anos, mas voltei e parte disso tem culpa sua. Engraçado que eu e o Matheus, a gente compartilha dessa mesma situação, assim, que a gente voltou no mesmo encontro e Só que aí completou com nós você. éramos amigos. Porque o Giovanni acariciou esses 2 pecadores aqui durante o final de semana inteiro. Aí no outro final de semana, a gente foi e pegou em um. E daí você bateu nesse pecador do giro. Aí a gente ficou assim, não, gente, foi pesado. Então assim, se hoje eu e a Jaque pode estar servindo, pode estar fazendo esse podcast, gente, se esse podcast está aqui hoje, os dois têm muito pouco. Então orem pela alma dos dois. Eles fazem Orem pela alma parte. dos dois. Eles fazem parte desse podcast, eles se bobear muito mais do que eu e a Jaque. Porque através do sim de vocês, nós podemos dar o nosso. Uma salva de palmas. Geralmente os podcasts é quentinho, mas vai escutar a voz de Matheus. Eu até perguntei assim, como foi, porque muita gente tem essa vontade de ir pra igreja, né, de participar de um encontro, mas acomoda. Quando chega lá, né, o convite, quando aparece lá o convite e tal, a pessoa sempre coloca o motivo acima, o motivo à frente. Às vezes alguém que chama e a gente fica resistente. Mas Deus só quer o nosso sim, o nosso primeiro passo ali, o restante Ele faz. Então, assim, quero convidar vocês que ainda não participam do grupo de oração, não participaram de encontros e estão vendo como que a gente começou aqui. Foi um simples chamado, né? Quase foi obrigado, no caso do Giovanni, mas tudo bem. Você vê que interessante. Você vê que interessante. Eu e a Jaque, a gente já conversou isso uma vez. A gente não teve aquele negócio de coisa. Nossa, a gente foi num encontro lá na Campa Jovem, o Giovanni falou isso, depois fomos no Rebanho Maria isso, e daí mudou, e eu senti, não, foi um processo muito natural. Foi isso, a gente praticamente não foi o que aconteceu. A gente basicamente só não fez mais aquilo, não foi mais naqueles lugares. Deixa eu te falar para você, E Matheus. começou a fazer outras coisas. A gente só parou de fazer as coisas e começou a fazer outras. É natural. Isso se chama batismo do Espírito Santo. Resumindo para você. Glória a Deus. Sabe porque até hoje a pregação, né? Hoje, eu falo assim, hoje é domingo, a gente está gravando aqui, mas não sei como você vai ver. Mas uma Bíblia que a gente estava pregando, eu até falava sobre isso. Sobre experiência com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Porque tem uma diferença aí, experiência e batismo. Por quê? Quando a pessoa vai no retiro, igual vocês foram lá numa campa jovem, né? Eles foram no retiro. Então, o que a gente que anda bastante assim nesse retiro, o que acontece? Tem lá centenas de jovens. E aí o povo chora, o povo repousa, o povo sabe, tem todo aquele negócio, né? Ele falou do Espírito Santo, só que o que acontece? Ali a pessoa está tendo uma experiência com o Espírito Santo. A partir do momento que ele sai daquela vida dele e toma
decisões, uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, em decisões de não querer mais seguir aquela vida velha que ela levando, isso é onde entra o Espírito Santo de Deus. Foi justamente uma metanoia. Exatamente. Justamente uma E por que, Mateus, muitas jovens, porque eu trabalho com jovens, não tem a experiência, mas não permanece na igreja. 15 dias depois está na mesma vida que estava antes. Por quê? Porque teve só uma experiência com o Espírito Santo. E a experiência fica no encontro. Agora, batido no Espírito Santo, ele anda com a pessoa em todos os momentos da vida, seja na faculdade, seja no namoro, seja no casamento, seja na família. Por quê? Batismo no Espírito Santo é diferente da experiência com o Espírito Santo, entendeu? Hoje lá na Viva foi acontecendo muito disso. Tipo, a pregação foi voltada à Igreja Católica, né? Esse zelo pela Eucaristia, que é Jesus que está ali na Eucaristia, e que nós devemos, assim, quando for comungar, o melhor, o ápice do cristão do católico é se ajoelhar nesse momento para receber Jesus na Eucaristia. E aí a pregação era sobre isso, a gente conversou muito sobre o sacramento da Eucaristia, o zelo. E quando chegou a missa, a gente viu muitos, gente, meu coração se alegrava de tantos jovens se ajoelhando. Deu vontade de chorar, né? Deu vontade de chorar. Eu nunca vi, assim, de toda a minha vida, eu nunca vi encontro tantos jovens se ajoelhando. Eles iam lá, se ajoelhavam e recebiam. Até o padre de Milson, né, ficou muito feliz, porque, nossa, quantidade de jovens se ajoelhando, mostrando zelo pela Eucaristia. E aí, assim, o que eu mais orava, porque eu já tinha comungado, então eu vi os jovens só passando e ajoelhando, eu rezava e falava, Senhor, sustenta. Porque ali, naquele momento, é bom porque está todo mundo fazendo. Mas muitas vezes lá na nossa paróquia, ninguém faz. Na minha graça, Deus faz. Obrigado, Padre José Carlos, se o senhor estiver vendo isso. Na minha paróquia, muita gente faz. Mas tem umas realidades aqui no norte. Então, aí, assim, porque o Catecismo da Igreja Católica nos ensina aqui. A gente tem as duas opções, né? Código de Direito Canônico também. A gente tem a opção de comungar em pé, na mão, e também na boca e de joelhos. É uma hipótese que a Santa Igreja Católica dá, liturgicamente. Só que o zelo maior é quando você ajoelha e recebe na boca, porque você dá aquele valor à Eucaristia. Ele é o certo, né? É o indicado. Porque na realidade, no catecismo que eu li, pelo menos, na parte que eu li, eu não lembro se foi o catecismo universal. É que tem que ser entregue direto na boca e ajoelhado. Que opcionalmente, a critério da pessoa que estiver recebendo, pode receber em pé, na mão, ou ajoelhado na mão. Mas o que pede, o que é indicado, é que receba de joelho diretamente na boca. Porque é um zelo, né? Nossa mão ali tá suja e tal. Então, assim, a regra é uma, a exceção é em pé. E ver os jovens fazendo aquilo, aí eu estava ajoelhada lá, tinha comungado, e o que eu mais falava, gente, Senhor, sustenta. Porque naquele momento ali no retiro, todo mundo fazendo, pra gente é legal, todo mundo faz, né? É bom. Só que quando chega lá em outra realidade, em outra realidade que ninguém faz, porque as pessoas não sabem, não têm conhecimento, não chegou isso ainda. Fazer sozinho é diferente. Então o que eu pedia muito era, Senhor, sustenta essa juventude. Porque quando um jovem dobra o joelho durante uma oração eucarística, quando um jovem dobra o joelho para receber a Eucaristia, quando um jovem se levanta para ser do avivamento do fogo, uma comunidade inteira se converte. E é isso muito que o Giovanni falava. Então, eles precisam sustentar o fogo. Era isso o tema do Aviva, né? O fogo não se apagou, ele não deve se apagar, tem que sustentar. E aí, quando distribui, depois de um encontro desse, são várias chaminhas que vão para vários lugares, várias cidades, várias comunidades, várias realidades. E se a gente sustenta esse fogo, cara, vira uma labareda, se sabe? Nós vamos incendiar o fogo do Espírito nesse lugar. O fogo do Espírito deve se quebrar. Vamos incendiar. Você falando sobre a Igreja Católica, estava falando Nossa Senhora, tem a bandeira do Vaticano aqui, ó. Sim. Sim. Maria, tem uma questão que eu não posso deixar essa história aqui sem explicar. Sim. Duas, na realidade. Conversão. Salvação. A conversão. A gente está falando carro, perdão. Imperfeita. A caridade. Caridade imperfeita. E que é o que eu quero que você explique primeiro, por favor. Pecado mortal, pecado venial. Bom, tem três coisas. E a implicação disso com a Eucaristia. Que é um incendiário em pecado mortal. Sim. Vamos ver como que a gente começa. A confissão, né? Vamos passar pelo pecado mortal e o pecado venial, que a gente vai conseguir destrinchar dos outros. O pecado mortal e o pecado venial, eles têm diferença em questão de gravidade, né? A matéria do pecado mortal, ela é grave, pesada, e o pecado venial é uma coisa leve. Então, por exemplo, não tem como. O pecado mortal ele leva diretamente ao inferno, estudo embasado no Catecismo da Igreja Católica. Nós sabemos que cair em pecado mortal é
é inferno diretamente. O padre até falava isso hoje na homilia. O pecado, então por que não existe esse negócio de não existe pecadinho e pecadão? Sim, existe, porque se eu minto, uma mentira leve não prejudicou ninguém, é um pecado, não deixa de ser uma ofensa a Deus, vai trazer males para minha alma, porém não tem o poder de me levar para o inferno. Agora, é diferente do pecado contra a castidade. O pecado em que eu vou ferir o meu corpo, ferir o corpo de outra pessoa, maculando, sujando uma sexualidade impura, por exemplo, o sexo antes do casamento, é bem diferente, é algo muito mais grave. Então, sim, é um pecado mortal, um pecado mais grave. Qual que é a diferença dos dois? O pecado venial, ele não rompe a amizade com Cristo. Então, eu caí, e o padre Paulo Ricardo até fala que o pecado venial, infelizmente, por conta do pecado original, não tem como a gente se livrar totalmente dele. O pecado venial, ele sempre vai estar ali presente na nossa vida, porque nós temos a concupiscência. Porém, o pecado mortal não tem hipótese. Desculpa, eu te Lá dentro. Abre parênteses, por favor, para explicar o que é concupiscência. Concupiscência. Concupiscência é a nossa inclinação ao pecado. Então, assim que a gente, infelizmente, Eva lá comeu a maçã, né? E aí caiu um pecado original. Depois disso, todos nós que nascemos, nós temos uma... Eu falo sempre que é uma inclinação ao pecado. Se eu deixar o carro na banguela ali, se eu falar, não vou fazer nada e no final Deus vai me salvar, não vai rolar porque nós temos essa inclinação ao pecado. Eu sempre vou me inclinar ao mal. Se eu não fazer nada, eu vou ter vícios, vou ter pecados, vou ter defeitos, preguiça. Pronto, fui para o inferno. Então, para conquistar o céu, infelizmente, por conta do pecado original, eu tenho que lutar. Eu tenho que colocar o carro na primeira e acelerar, para eu lutar para o céu. Então, essa é a concupiscência, essa inclinação que a gente tem ao pecado. E por conta disso, leva ao pecado mortal, e o pecado mortal leva ao inferno. Essa é a diferença. A amizade com Deus, ela... estava falando que o pecado mortal, ele não tem opção. O Padre Paulo Ricardo fala, pecado venial, por conta da concupiscência, a gente cai nele, infelizmente. Então são pecados pequenos. Porém, o pecado mortal não tem hipótese da gente cair. A gente tem que parar e acabou. Porque existe o castelo das 7 moradas que Santa Teresa d'Ávila explica. Que é as moradas da santidade, os graus de santidade para chegar ao céu. Cara, se a gente cai no pecado mortal, a gente não entrou nem no quintal do castelo. Tem noção disso? Então, se a gente estaria ainda se confessando, voltando, se confessando, voltando, a gente não entrou nem no quintal do castelo da santidade. Isso é muito grave. Então, assim, não tem hipótese de cometer pecado mortal. A gente deveria... Não tem lugar. Não é hipótese de cometer pecados mortais. Por quê? Porque o pecado mortal, ele rompe sua amizade com Deus completamente. Então, muitas vezes a gente chega no encontro, ora, não sente nada, ora, não dá certo, não consigo sentir Deus, vou pra missa, nada. Por quê? Porque tem uma amizade rompida com Deus. O pecado mortal causa isso, ele esfria a alma não consegue entrar em contato com Deus por mais que você se esforce. E o pior de tudo é que se eu morro em situação de pecado mortal, é inferno direto, não tem questionamento, porque eu escolhi isso no momento que eu fiz minha atitude. Eu falei, Jesus, eu quero o inferno. E é uma escolha, e aí eu vou ter que pagar isso no julgamento particular. Morri, vou pro inferno. O que isso está associado à caridade perfeita e à caridade imperfeita? O pecado mortal tem que ser apagado da minha alma. Jesus instituiu por meio dos santos apóstolos, dizendo, vão, e a quem que vocês perdoar, os pecados eles serão perdoados. Quem vocês retiver serão retidos. Ele deu essa ordem apenas aos 12 apóstolos. E a Igreja Católica, ela entra na parte de que por isso que só fora da igreja não há salvação, porque a igreja tem esses sacramentos dados por Jesus. Então a Igreja Católica apostólica. Por que ela é apostólica? Porque ela tem a sucessão dos apóstolos, que estão os sacerdotes. Então quem tem esse poder que Jesus deu para os apóstolos? Somente o sacerdote. Somente o sacerdote tem o poder de perdoar ou reter um pecado. E aí quando o sacerdote vai e absolve os nossos pecados, somente dessa forma consegue perdoar um pecado mortal. Como eu vou apagar um pecado mortal na vida da minha alma? Por meio da confissão. E aí entra a caridade perfeita e a caridade imperfeita. O que é a caridade imperfeita? Nesse momento que a gente vai conversar com os jovens, muitas vezes as pessoas falam bem assim, mas não pode falar de inferno, de pecado, porque os jovens vão se assustar e tudo mais. Porque hoje em dia as coisas não são assim. A gente O mundo mudou essa frase, hoje em dia as coisas não são assim. O mundo mudou. Enfim, a caridade imperfeita é o quê? Quando a gente entra em contato com o jovem, você tem que entender que muitas vezes ele não vai ser atraído pela caridade perfeita. A caridade perfeita é você não pecar por amor a Deus. Poxa, eu não vou fazer esse pecado porque vai ofender a Deus. Eu amo demais a Deus a ponto de pecar. Não vou cometer o pecado porque eu amo a Deus. Geralmente não acontece
fazer sexo antes do casamento com a minha namorada, porque eu amo a Deus. Não é assim que funciona. Então muitas vezes eles são arrastados no primeiro amor pela caridade imperfeita. Qual que é a caridade imperfeita? Medo do inferno e medo das consequências que vai ter por conta do pecado. Então medo do inferno e medo da morte. Tanto ainda em vida quanto após a morte, né? Exatamente. Então assim, muitas vezes a gente tem que falar assim, e tem que ser falado de inferno e de pecado para que tenha consciência de que, poxa, existe um lado ruim. Então se não for por amor, ainda não está sendo por amor. Então vamos lá pelo receio do inferno, pelo menos. Vamos tentar, exatamente pelo temor do Deus justo. E aí depois, no construir da maturidade espiritual, a pessoa vai começar a conquistar tão conquistado por Deus, que ela vai falar, não, eu não vou pecar só porque eu vou para o inferno. Não vou parar de pecar só porque eu vou para o inferno. Não, eu vou falar isso porque eu amo a Deus. Entendeu? E aí entra, tinha outra coisa, né? Caridade perfeita. Que é, eu já falei da caridade, que é o amor a Deus. A confissão. É aí que vem a igreja católica, é aí que vem a igreja católica apostólica. A Eucaristia, o pecado. Ah, Eucaristia. Isso, Eucaristia. O que acontece? Quando nós entramos na fila de comunhão e pecado mortal, é um pecado muito pior que acontece, que é o sacrilégio. Então, não entre em hipótese nenhuma. Se for possível, fique no banco, sente, chore, mas... Acabou, né? Como compartilha. Enfim, não tem como a gente entrar na fila de comunhão e pecado mortal porque é sacrilégio. Então isso foi muito bonito hoje, porque também a juventude que não conseguiu se confessar. Cara, foi lindo. O padre chegou lá em uma fila de jovens para se confessar. Por quê? Porque queriam comungar. Depois que escutaram a pregação. Depois que escutaram a pregação. Então assim, os jovens eles precisam voltar aos sacramentos. E é isso que tem que fazer na igreja. Os pregadores têm que voltar à juventude não somente para sentir e para o sentimentalismo, não, tem que colocar dentro da igreja Colocar católica. consciência, né? Valorizar. Por quê? Porque, igual o Gilberto falou, esse fogo, essa unção, a gente tem, mas também outra igreja tem. Batista, todas essas igrejas têm um mover do Espírito, sim, mas a igreja católica, os sacramentos, é o único da igreja católica, que são que salvam, são os sacramentos que salvam, né? E aí vê o jovem buscando a confissão, por quê? Porque não pode se entrar na fila de comunhão em pecado mortal, porque é um pecado muito pior, você está comungando a sua própria condenação quando faz isso, que é o sacrilégio, a comunhão não vai surgir nenhum efeito. Vou colocar alguns pontos. Vamos fazer uma rodada no jogo. É ou não é pecado mortal? Não é uma brincadeira, mas é um assunto muito sério. Sim. Por quê? Pecado mortal é algo muito banalizado, praticamente ridicularizado, onde desacreditar no pecado mortal. Como desacreditar no inferno, desacreditar no julgamento. Ficar apenas com Deus já não. Sim. Julgo desigual é pecado mortal? Julgo desigual no caso de uma pessoa namorar com outra Morar com pessoa. um namorado sem estar casado na igreja. Ah, acho que isso aí é. Como é que é o nome? Julgo desigual. Não, viver em julgo desigual é estar namorando com casado com eu acho que é fornicação, não é? Se ele tiver o ato sexual, né? É. Mas se morar, vamos dizer assim, vamos estar morando, mas não no ato ali, entendeu? Não É tá- errado mesmo assim. Eu lembrei do que é injusto falando. Namoro. Não, eu só dou no nome, porque o julgo desigual que eu aprendi era tipo assim, eu sou da igreja e ele do mundo, e ele não quer vir pra igreja, e aí, tem como eu namorar? Não tem como, não. Pra mim não tem como, porque assim, se ele não quer dispor, porque qual que é a lógica? A eternidade. O temporário, então, tipo assim, em questão de balança, a pessoa que tá na igreja vence. Agora, se ele não quer abrir mão do mundo pra seguir na igreja, Tem que ter o mesmo propósito. Não, mas colocando aí aqui. seja julgo desigual, mas aí a questão da fornicação. Colocando assim, vamos supor, eu e a Jaque namoramos, não somos casados e resolvemos morar junto. Isso aí é pecado mortal, com certeza. Porque assim, primeiro que, não fazemos nada. Irmão, a carne é fraca, a gente tem que ser consciente que a gente tem a concupiscência dentro de nós. Isso aí não existe. Não existe. Então, Ele tem como estar namorando, morar junto, não não é nada, né? assim, a gente está vivendo. Não evite. Porque assim, se colocar em ocasiões de pecado, isso aí está sendo letra de frase, se colocar em ocasiões de pecado mortais, ou seja, eu estou em risco, eu estou morando com a minha namorada, eu estou em risco de cometer um pecado mortal contra a castidade. Isso aí já é um pecado mortal. Você falou isso ontem na sua pregação. Sim. Só o fato de vocês falarem, eu fui lá pra balada, mas assim, Maria, não fiquei com ninguém, então eu não cometi o pecado de ficar. Cara, só que você está num lugar que tem vulnerabilidade a pecados, a olhar, pornografia, prostituição, você se colocou em risco. Você Colocar em risco pegou é tanto pecado com a mortal. mente que você tinha que sair de lá direto para a fila de confissão. Sim.
já é um pecado mortal em si. Então, orar junto, sim, já, isso aí já é fechado na igreja, pecado mortal. Vou colocar outra situação. Casou na igreja católica, separou. Casou de novo, em outra igreja ou só no civil? É pecado mortal ou não é? Casou na igreja católica, Aí não deve separou. mudar. Aí casou de novo, ou só no civil ou outra igreja. Porque Aí porque a gente vê muito isso aí. As pessoas casam na igreja, passam uns anos, não dá certo. Ah, vou casar com outra pessoa em outra igreja. Não, porque assim, igual a Maria falou, vou ver assim, igual a Maria falou, só existe salvação na igreja católica porque ela tem os sacramentos. E o matrimônio é um É o sacramento. sacramento. Você está fora do sacramento, está com outra pessoa numa igreja que não tem sacramento, ainda é. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo isso para vocês, é uma coisa lógica. Só que provavelmente alguém está assistindo, Não é. não é lógico. É igual que eu parei no Giovanni e pedi para explicar algumas coisas, por exemplo, a questão da Assembleia, né? Deixar claro que não era a igreja, a Assembleia, mas o significado de consciência também. Porque às vezes é alguém de dentro, mas às vezes é alguém que nunca nem não sabe nem o que é um destino. Sim. Então eu gosto de deixar muito explicado nos mínimos detalhes, principalmente a questão de questões atuais que a gente vive. Essa questão Isso. Essa questão para um católico funciona assim. Eu falo isso para católico. Então, se tiver pessoas protestantes assistindo, a gente fala em cima da fé católica. O que a igreja ensina? Nossa fé é diferente da igreja protestante. A igreja protestante ela não tem os sacramentos. E é por isso que normalmente a gente bota, por isso que fora da igreja católica não há salvação, porque a igreja católica tem os sacramentos. Então, na igreja protestante ela não tem os sacramentos. Você vai lá, casa no civil, você está casado. Você vai lá, divorcia no civil, você está divorciado. Então, para eles não tem esse problema de é errado você ficar divorciando e casando, porém não faz tanta diferença, não é um sacramento. Dentro da igreja católica isso é sagrado. É um sacramento, só existe uma vez. Os sacramentos, todos eles só se recebem uma vez na vida. Então, quando eu recebo o sacramento do matrimônio, não tem hipótese dele ser anulado, porque Deus uniu o homem e não separa. Então, nesse momento que essa pessoa, ela se divorciou, ela pode ter se divorciado ali no civil perante os homens, mas perante Deus ela continua casada. Então, se ela casou com outra pessoa, ela está vivendo em adultério. Adultério é pecado mortal. O que acontece quando acontece Maria, mas eu conheço uma pessoa que tinha matrimônio, casou na igreja, mas aí conseguiu casar na igreja católica de novo com outra pessoa. Isso aí acontece a anulação do casamento. Verdade. Isso aí são casos assim, excepcionais, exceções raríssimas. A pessoa tem que estudar todo um documento que vai mesmo lá para Roma, passa por todo o acompanhamento do Papa, do Bispo, do pároco da pessoa, tudo para levar para lá. O sacramento existiu, divorciou e casou. Não. O sacramento nem existiu. Por isso que é nulidade. Como se não tivesse acontecido. Como se não tivesse acontecido. Foi nula aquele ato. E aí, a pessoa recebe o sacramento do matrimônio só uma vez. Aí sim. Aí todo o processo pela igreja. Agora, esse negócio por fora ali. A gente está vivendo o século dos divórcios, né? O século dos divórcios. Eu acho que é um termo adequado para colocar. Nesse tempo da pandemia, nunca na história teve tanto divórcio. Sim. Não é? E o seguinte, por quê? Deus não é mais o centro, né? Interessante. Sim. O casamento de Deus não é o centro. Não existe. Aí é onde eu queria no Giovanni. O Giovanni não é casado, porém ele namora. Giovanni, dá uma breve explicação pra gente, mas ainda assim detalhada, Sobre o namoro? sobre não só o namoro, mas o namoro correto, o namoro católico, o namoro cristão, caso. Eu sempre falo assim, Matheus, é que, igual a Maria também falou, a gente é humano, né? Então a gente tem os desejos. E os desejos sexuais, é bom a pessoa ter, porque faz parte do processo de Deus. Só que se você pegar esses seus desejos sexuais e transmitir para um ato que não é lícito, aí você está pecando, entendeu? Ou seja, eu lembro um testemunho do Gil, até contei lá do Gil, da Missão Metanoia, que chegou um rapaz para ele, né, e falou assim: Gil, ora por mim, cara, que eu não consigo, eu sinto muito desejo, então cai na masturbação e tal, ora por mim que eu sei que Deus é capaz de me curar. Então o Gil orou por ele, né, e um tempo depois o Gil voltou para ir naquela cidade, e aí o rapaz procurou e falou assim: Gil, muito obrigado, cara. Porque depois que você orou por mim, eu nunca mais tive desejo sexual. Meu Deus! O Gil olhou para ele e falou assim: irmão,
ajoelha, eu vou orar de novo porque foi errado. Porque o desejo faz parte. Rapaz, que certo. Porque o desejo, esse desejo sexual, ele faz parte da humanidade, foi dado por Deus. É santo isso daí, A né? sexualidade é A santa. sexualidade é santa, A genitalidade. O desvio de função que é errado. né? Agora, assim, no namoro, né, eu tenho aí, fiz ontem, 5 meses de namoro, né? E é uma luta do casal. Porque assim, se um querer e o outro não querer, Julgo desigual. infelizmente, eu falo assim, infelizmente a carne muitas vezes sobressai o espírito, né? Então a gente não pode lutar, a gente não pode querer falar assim, não, eu sou um cara da igreja, né? Eu prego, eu tenho intimidade com Deus, eu oro em línguas. Não vai nessa não. O namoro, ele tem que ser os dois, entendeu? Os dois têm que lutar ali, os dois têm que querer, né? E graças a Deus, assim, eu e a Kevin, a gente tem essa consciência e nós dois lutamos, entendeu? Para ter esse namoro santo, né? E é isso, né? É os dois juntos, os dois lutando, os dois ali, é diário, né? Tem momento assim que se a gente não tomar conta, o negócio dá uma esquentada, então nesse momento tem que cair fora, bom, porque tipo assim, a gente tem que fugir da ocasião de pecado. A gente tem que evitar situações. Frei Gilson fala que não é certo com um casal de namorados, casal não, dois namorados, né? Casal já é casado. Não é certo para eles ficarem nem no carro sozinhos. Você vai sair, sei lá, para lanchar, sai com um outro casal ali. Sim. Não saiam sozinhos. E já está errado. Você já está em pecado só fazer isso. Porque está dando. Você falou, está se colocando em ocasião. Sim. Você colocou em ocasião de O Padre pecado. Paulo Ricardo fala, até assim indico, quem quiser, tem uma página do Padre Paulo que é Resposta Católica. E todas as perguntas polêmicas, tá lá. Ah, mas é pecado usar anticoncepcional, aborto e tal, isso aí tá tudo lá. E ele fala assim que quando o seu corpo ele começa a se excitar, já começou o pecado mortal ali. Então os beijos, o beijo em si já começa a ser um pecado mortal quando o seu corpo começa a se preparar para o ato sexual. Fala, mas por que ele está se preparando para o ato sexual se o fim do relacionamento não é esse? Então aí, nesse se preparar, já parou, você está encostando, já está sentindo um negócio diferente, já está o corpo se preparando para uma coisa que não pode acontecer. Então já é evitar. Então tem que realmente ter muita vigilância do casal, ambos. E antes mesmo, por uma situação de amor, você se preparou muito, né? Antes de começar a namorar. Vai estar sempre um tempo aí de 10 anos. De oração. Mas é uma questão que eu me vejo agora. Nós nos vemos agora. Porque é o seguinte, eu já vivi em adultério, já namorei junto, né? Antes da minha conversão. Antes de começar o processo da minha conversão, na realidade, né? Que a conversão é um processo diário. Meus relacionamentos nenhum foi cristão. Então, todo 25 anos de ideias e pensamentos sobre o que é ter um namoro, o que é ter um relacionamento, estão sendo dizimadas para ele aprender. Eu voltei a ser uma criança, que agora eu estou aprendendo. O cara me questionou essa semana na faculdade, que é aqueles livros que você viu na minha mochila, namoro, tempo ou passatempo. E tem outros dois que eu não me lembro o nome agora. A castidade, estava ali com ela. O itinerário da castidade, eu li ele de um tempo, eu peguei de volta agora que eu quero ler de novo. Mas por quê? Porque eu até passei para a Jaqueline também, e eu não lembro muito. Porque como que eu vou começar um namoro se eu não sei namorar? Então, isso é muito interessante. Às vezes a pessoa entra na igreja e quer namorar alguém da igreja, quer namorar. Cara, você nem se converteu, você nem sabe como namorar. Primeira situação de pecado, você vai cair. Você quer ser a mulher, você quer ter um homem de Efésios 5 que te trate como Cristo para a tua igreja, que até a morte, tem que ser a mulher de Provérbios 31:10. Tem que ser a mulher virtuosa, cheia de virtudes, então tem que ser ambos. Efésios 5 e Provérbios 31 andando junto, né? Sim, a situação muito importante e irredutível que eu vejo hoje é a oração em casal. Oração em casal. Não tem como começar uma festa. Cara, porque hoje
imagino que fez com você também, é tipo, vocês começaram a namorar 6 horários. Sim, Certo, né? sim. Sacrário, terço, oração à noite, ligação. Juntos. Sim, se não dá para estar junto à noite, né? Até mesmo porque à noite não é um horário ruim. Não, mas por videochamada. Por videochamada, por ligação, assim, é importante. O terço, principalmente. O terço é uma arma poderosíssima. Tem uma devoção mariana no namoro ali, né? Um namoro mariano, Nossa, é né? pura, né? Pura. Exemplo de castidade. Vamos colocar aqui exemplo maior São de José. esposa e de marido, que São José e Nossa Nossa Senhora. E Então, eu- ter bons exemplos, igual essa semana, só finalizar esse assunto, aquele filme da Luísa Sons, aquele absurdo, aquele sacrilégio, aquele lá, sei lá, não tem palavras, não tem palavra para descrever aquilo lá. Cara, aí apareceu, todas as páginas católicas mostrou lá, a igreja, hoje em dia não tem exemplos femininos, né? Mostrando a Anitta, a Luísa Sons, sei lá, mas quem que tem também, Pipoquinha, né? A gente quer A suposta cristã, né? A suposta cristã, como eu falava com o Giovanni, sabe, né? Ou com o Johnny, não lembro, que hoje o cristão, com o Johnny estava nisso, ser cristão virou sinônimo de ser teísta. Porque é só você acreditar que existe alguma coisa, Sim. você já é cristão. Então, isso virou cristão. Isso pra mim, ela falou que é teísta, ela não é cristã. Ela ser teísta, ok, mas ela ser cristã é outra coisa. A gente Mas, quer uma família santa, uma família abençoada, mas não quer pagar o preço, né? As pessoas não querem isso. pagar o preço. Aí o que os vídeos bombardeou essa semana, que eu falei, glória ao Senhor, Pai, todas as páginas que eu postando não tem exemplo, mostrando todas essas Todas as influências. santas. Aí depois socou lá, Chiara Corbella, Nossa Senhora, tudo uma vez só. Santas, um monte de santas. Tem influencers, né? Camargo, Tainá Azevedo também mostrou, Sim. Maria Franco de Portugal. Glória a Deus. Eita, agora vai ser canonizado um dia ainda. Já no cabelinho aqui vai pagar como em primeiro Então, grau. o Everton, quando ele conheceu a Maria, ele vinha falando, não sei porque ele pegou dela uma vez, ele falou, eu vou guardar, porque quando a Maria for canonizada, eu já tenho uma relíquia. Eu tenho uma relíquia já. Então, eu queria só fazer um adendo a essa questão de pecado mortal, porque ficou assim, fica muito seco de falar, isso é pecado mortal, isso não é. Cara, não é uma questão de regras, sabe? Muitas vezes o jovem pega e fala, mas a igreja está me empurrando regras e falando, isso você não pode, isso você vai para o inferno, não faça isso. E aí parece uma sequência de regras, mas não. Hoje eu falava sobre isso lá com o jovem Flávio, por quê? A igreja é como uma mãe. Então tudo que ela faz é para benefício do jovem. Por exemplo, a castidade é o maior exemplo disso. Se o Giovanni vive a castidade dentro do relacionamento dele com a Kevin, o que está acontecendo? Eles estão sendo treinados a controlar a carne. Quando os jovens vivem a castidade no relacionamento, cara, a porcentagem e a chance do seu marido ou da sua esposa te trair dentro do casamento é quase nula. Por quê? Porque ele se controlou durante todo o relacionamento, todo o namoro. Mas me traiu e tal, meus pais passaram por traição e tudo mais. Tá, mas chega na sua mãe e seu pai e pergunta, mãe, pai, vocês viveram um namoro casto? Viveram um namoro com oração? Minha tia, meu tio sempre caso de traição. Pergunta pra eles se eles viveram um namoro santo. A porcentagem diminui, é por isso que a igreja preza tanto as doenças sexualmente transmissíveis. Usa camisinha, usa isso. Castidade. Acabou. Vive a castidade porque se você tem umas doenças sexuais. Contraceptivo, Sim. por favor. Enfim, é isso. A igreja como mãe. A igreja está te protegendo. Então por isso que é bom ler o catecismo da igreja católica. Porque ela sempre trata o porquê das coisas. Não é apenas não faça. Tem um porquê por trás. Os métodos contraceptivos que fala, né? São pecados mortais perante a igreja católica, todos eles, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, camisinha, laqueadura, DIU. Vasectomia, porque não é só para mulher, é para o homem também. Isso aí é muito sério, porque assim, o anticoncepcional, a camisinha, a pílula do dia seguinte é muito óbvio. Por quê? Porque o sexo antes do casamento ele é errado e acabou. Então a pessoa usa ali para fazer o sexo, se o sexo já é errado, imagina o anticoncepcional. Agora, muitas vezes a pessoa entra dentro do casamento e começa a usar esses métodos e fala, não, mas eu já estou dentro do casamento, já posso fazer sexo, só que eu quero controlar a quantidade de filhos e coloco um DIU. Cara, DIU é pecado mortal. Todos esses métodos são pecados mortais mesmo dentro do casamento. Porque na hora que você recebe o sacramento do matrimônio, o que você promete no altar? Senhor, eu estou aberta a quantos filhos o Senhor me mandar. A pessoa fala uma promessa perante Deus, é uma promessa perante o Senhor. Se você falou, Senhor, eu vou estar aberto à vida.
Então a Igreja Católica, ela preza por essa abertura à vida. Então não todos os métodos que vêm para cercear, não, eu quero ter 2. Não, eu vou chegar a esse ponto da minha vida, não quero ter mais, vou fazer a laqueadura. É você quebrar toda a questão da providência divina. Você não confia em Deus. Você fala, Senhor, eu tomo as rédeas da minha vida e a partir de agora quem vai guiar sou eu. Estou nem aí porque eu prometi para o Senhor no altar. É muita presunção, sabe? Eu quero que vocês dois, na realidade, nesse caso, do método contraceptivo, eu gosto sempre de dar 2 lições sobre isso. Já vi muitos irmãos protestantes falando que o motivo da Igreja Católica, porque eles permitem, né? Sim, O motivo da Igreja Católica proibir o método contraceptivo é para ter mais seguidores. Glória a Deus, se for para ter mais gente no céu, povoar o céu também. Para domínio. Tá, vamos supor que sim. Os islâmicos, eles não têm esse negócio de ficar usando método contraceptivo, porque para eles querem dominar mesmo. O islamismo está dominando boa parte da Europa, é só pesquisar dados. O islamismo está se difundindo e vai chegar um tempo que vai ter mais islâmicos do que cristãos. Cara, esse dado é muito sério. Se você ver a proporção, os católicos, cristãos, e isso eu coloco também os evangélicos, está tendo poucos filhos, diminuindo a quantidade de filhos, cara, os islâmicos estão aumentando. Eles estão aumentando gradativamente. Vai chegar um ponto que, pelo gráfico da proporção, vai ter menos cristãos que islâmicos no mundo. Então, se tiver que ser para poder difundir o evangelho, que a gente procrie para isso. Porque é isso, a procriação é para povoar o céu. Então, se eu dependo de Deus, se eu tenho noção da doutrina da fé católica, e se eu quero santos, se eu quero santidade para minha família, que venha a quantidade de filhos que for. Glória a Deus. Eu acho que é até importante isso que você falou, você fala um ponto que eu vi recentemente. Segundo projeções do último IBGE, do último censo, há 100 anos atrás, né, a fé católica no Brasil era quase 100%, era mais de 95%. Segundo a projeção, esse ano vai cair para menos 50%. Nossa, você não está lembrando. Menos 50% do país católico. Menos da metade do Brasil católico. As pessoas estão abandonando a igreja. Não é que as pessoas não estão sendo católicas, elas estão deixando de ser católicas. Aí entra aquela sigla, né? A sigla. A famosa sigla. O que acontece? E desses. Sem querer, a gente já. Sim. Esses menos de 40% você tira ainda uns 30%, que é aqueles católicos não praticantes. Para mim não existe isso. Não é a estatística é que 8% dos católicos vão na missa e 5% cumprem com o sacramento da confissão. Olha isso. E a confissão é a porta de entrada para o céu. Então vamos colocar no Brasil, um país com 252 milhões de pessoas. A gente já caiu aí para 125 milhões católicos. Tá? Acho que 125 milhões, beleza, mas perto de 252 milhões. Sabe, então, falta de zelo. É menos de quanto? É menos de 200 mil pessoas. É por isso que eu colocar à frente. 200 mil pessoas, vamos supor, no país fazem o sacramento da confissão, cumprem certinho. 200 mil pessoas e meio 252 milhões. Olha, é um dado científico aqui, é números que a gente está trazendo, para ver como que está essa batalha. A batalha está acontecendo ali lá na lâmpada. Só que é de verdade. É muito de verdade. O bagulho é de verdade. Eu falo isso, o pessoal fica de cara comigo falando isso, mas o bagulho é de verdade. Cara, isso é muito sério, porque você tem muita responsabilidade de ideologia, de movimento. Eu falo mesmo, eu falo que eu não devo nada ao feminismo, eu falo de rasgado. Se quiser me cancelar, que cancele. Por favor, eu quero que você fale de feminismo. Sim, não devo nada ao feminismo, então assim, só de abertura pra gente terminar esse raciocínio. Ideologias e teologias dentro da igreja. E o que acontece? Essas teologias, elas têm perdido o valor do sagrado. Por que os católicos estão diminuindo? Porque você vai muitas vezes numa missa e não tem o valor ao sagrado, o valor à Eucaristia, você não sente valor aos sacramentos, é tratado tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, não se fala mais em pecado, em conversão, em santidade. E isso aí é o que a alma deseja. Então a nossa alma está gritando por santidade, por saber que existe céu, existe inferno. Então quando a gente chega lá e não recebe isso, a nossa alma desiste e vai esvaziando, as pessoas vão se afastando. Então falta mesmo essa radicalidade, sabe? Então essa radicalidade é que atrai os jovens.
acontecendo. Porque a radicalidade e a persistência na doutrina católica ainda atrai. Então, quando entra teologias, Deus é só misericórdia, Deus é só amor, e vamos falar sobre os bens sociais, sobre a vida nesse mundo, sobre a sociedade, a Amazônia, a terra e tal. Cara, vai perdendo a essência, sabe, de fé, de santos, porque é para isso a igreja. É igual o Giovanni falava. A igreja é para isso, a igreja é para almas. Da terra, a gente cuida como um meio de caridade da igreja, mas o foco é as almas. Quando a gente começar a focar nas almas, aí sim as conversões vão cada vez mais aumentar para dentro da igreja. Por que vocês começaram assim a pregar? Porque pregando vocês atraem almas, né? Digamos, atrai as pessoas para perto de Deus. Por que vocês começaram isso? Vocês lembram assim, tipo, virou uma chave? O chamado, assim, é um chamado, não tem como você fugir de um chamado, entendeu? Eu falo assim que quando a pessoa recebe ali uma profecia, desde o começo, eu falo por mim, né? Giovanna Maria vai contar também o dela. Desde aquele retiro, eu tive muitas profecias na minha vida, né? Então, assim, por que eu comecei a pregar? Vontade? Eu nem tinha vontade, então, assim, né? Eu estava ali e tal, mas muitas vezes eu me sentia indigno, eu era tímido, eu tinha medo. Então, a nossa parte humana, né? A nossa humanidade, ela nos prende, exatamente, né? Mas quando a pessoa tem um chamado, né? Ela tem um chamado, não é ela que fala, mas é Cristo que fala por ela, né? Você vai assumir isso, você pode fugir, mas o Espírito vai te conciliar. Você pode fugir, você vai para você quiser, um dia você vai ter que comprar, entendeu? E eu falo assim que eu não parece, mas sou uma pessoa tímida, né? Eu sou uma pessoa quieta, né? E o testemunho da Maria é fraco. Ninguém é hipocrisia. Tá certo isso. Mas eu vejo assim, o tanto que Deus me usa, entende? Muitas vezes para tomar uma linha de frente de alguma coisa, uma pregação, né? Então, assim, humanamente falando, eu não me sinto digno de estar pregando a palavra de Deus, né? Humanamente falando. Mas Deus olha para mim e fala assim, você é capaz sim. E Ele sustenta esse chamado, né? E aí vai também o meu livre-arbítrio de querer ou não. Eu quero, né? Mesmo sendo fraca ali e tal, mas eu me decidi por isso, né? E o chamado é assim, eu falo por mim, se eu estou fora do chamado, parece que dentro de mim tem um buraco que eu não consigo ser feliz, entendeu? Por quê? Eu lembro assim que eu fui morar numa cidade, e aí lá assim, era um pouco mais complicado, entendeu? Da parte espiritual, tal, de oração, tal. E ali, por mais que eu ganhava melhor, né? E por mais que ali eu tinha o meu emprego e tal, mas eu não era preenchido. Eu não era preenchido, porque dentro de mim faltava algo, né? E esse algo só é preenchido quando a gente está dentro da nossa vocação, dentro do nosso chamado. Porque tem muitas pessoas que não é realizado na vida. Por quê? Deus está chamando, mas a pessoa... Eu nunca esqueço daquela passagem do filho rico, né? Não, o filho rico lá. Que ele chega para Jesus e fala... Do homem rico. Do homem rico. Do jovem rico. Ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu já te sigo, eu sigo os seus mandamentos, né? O que é que me falta para mim ganhar o céu? E Jesus fala assim para ele, vende tudo que tem e segue. Naquele momento a palavra de Deus fala que ele se entristeceu, né? E não voltou para a vida que ele estava antes. Por quê? Porque nós estamos muito apegados a bens materiais. Muito apegados a gente quer ganhar bem, tal, quer ter um carrão e tal. Mas a gente esquece do essencial, né? Que o Papa Francisco, nas suas cartas de exortação apostólica, e o próprio Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 3, se eu não estou enganado, ele vem falar que dentro de nós, né, o ser humano, ele só vai ser feliz quando ele estiver preenchido com o amor de Deus. Dentro de nós é como se fosse um buraco que é o tamanho ideal de Deus. Então, se a gente não está preenchido com esse algo, dentro de nós vai ter um buraco. Vai ter um buraco. Por que então entra muitas vezes a depressão, aquela síndrome do pânico, ansiedade? Eu falo por mim que eu também sou ansioso, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes está afastado de Deus. Fica aquele vazio. Fica aquele vazio.
aí a pessoa não se Nada ama, preenche. nada preenche. Nada preenche. Aí a pessoa vai e migra pro sexo, migra pra bebedeira, pro cigarro, pra droga. Por quê? Buscando preencher aquilo. Ou Mas- começa a servir outras situações, como servir ao casamento, servir aos filhos, Sim. servir ao trabalho, Coisas ilícitas, coisas do mundo. porém não vão preencher. Que são importantes, mas não mais que Deus. Essa questão da vocação, assim, da minha parte, igual falou, eu tive noção dos extremos. Então ele falou que desde pequena ele não já queria pregar e tal, né? Ele sentia vontade de pregar pro cara lá no trabalho dele. Eu já fui totalmente oposto, eu não queria. E assim, falando na real mesmo, eu não gosto. Não gosto de pregar, não gosto de. Você não é pra mim? Eita, enfim, eu não gosto, ai Maria, você fica, vou pregar e tal, não fico. Eu fico preocupada, eu sou muito metódica, tem que fazer tudo certinho e tal. Então assim, foi Deus que arrastou, é igual o Matheus fala, quando Deus quer, Ele vai e te coloca lá. Então o que me motiva a continuar pregando? Os jovens. Então, querer estar, cara, dá um trabalho, você tem que se pôr de tempo, você tem que se preparar, e assim, a timidez, igual o Giovanni fala. Então, eu não gosto muito de ir lá aparecer, então, eu tive que trabalhar tudo isso em mim, só que quando eu pensava na satisfação de ver jovens falando bem assim, Maria, eu estou buscando a santidade, eu estou buscando a confissão, eu estou buscando a Eucaristia. Quando Cara, você vê testemunhos como nós. sim, eu falo, poxa, Deus pode me usar para salvar almas. O Senhor fala, eu preciso de você. E você vê como às vezes é indireto, porque o que eu falei aqui é sério. Vocês têm grande parte desse podcast que está acontecendo. Às vezes, sem vocês dois, esse projeto não teria saído, não teria nem ido para o papel. Então, assim, indiretamente, vocês estão convertendo a alma. Entendeu? A cada episódio, mesmo vocês estão participando, tem parte de vocês aqui. Assim como tem de vocês, tem do João Paulo, que pregou para o Giovanni. Já veio no podcast. O João Paulo que estava lá, que pregou para o Giovanni, pregou toda a vida dele lá. O João Paulo está no episódio 2 aqui do podcast. Se Então, vocês ainda não assistiram, volta lá. é o episódio da vaca ressuscitada. Que ele ressuscitou. Aí foi o episódio mais engraçado que eu assisti, assim, muito engraçado. Ele olhou para ressuscitar a vaca, isso para mim não é. Então, assim, você vê. É um efeito borboleta, É um né? esquema de pirâmide. Uma coisinha pequena, um efeito borboleta que foi tipo, olha como Real, né, É, gente? Como é uma coisa muito a gente louca. leva a Deus, as pessoas. Entendeu? Igual. Estamos quase na hora, gente. Estamos quase encerrando 5 minutos. Ai, gente, como eu queria uma parte 2, parte 2. Vamos já fazer o seguinte, então. O parte 1 foi esse, que eu espero e com certeza que vai ser o último episódio com essa sonorização que só Deus na causa. Ao que tudo indica, no próximo a gente já vai estar com mais uma câmera para poder focar no rosto de cada um, durante a fala. E uma câmera, um microfone para cada. Que legal! Ao que tudo indica. Não é 100% certeza, mas ao que tudo indica, se Deus permitir, vai ter. Matheus, hoje em dia, quanto que é um aparelho de microfone assim, bacaninha assim, tá? Olha, não dá para finalizar aquela nossa. Não, pode falar agora, vamos falar rapidinho. O de lapela que eu vi estava R$100, eu acho. R$100. De lapela. Então, nesse podcast eu vou doar o microfone para vocês. E se você está assistindo também, você pode contribuir para que esse podcast possa crescer cada vez mais. Vai aparecer o Pix aqui. Eita, glória! Aí, ó, o Pix está aparecendo O bem Pix tá aqui, aparecendo ó. bem aqui. Faça sua doação para que nós possamos agregar, né, Isso a aí, parte de gente. evangelização. E o microfone, pode deixar que no próximo podcast vai ter um microfone aqui para vocês. Glória a Deus! Eu agradeço Obrigada, muito, Deus abençoe. porque, assim, você sabe que sempre é de coração. Que não é para mostrar eu, não é para mostrar a Jaque. Até que eu pedi para a Valéria lá no Aviva um espaço para poder falar do podcast. Então, assim como a Maria falou agora para ela, eu nem queria falar, né? Por dar essa impressão. Mas quando se trata de almas, Só que eu tenho um sentimento por isso aqui muito grande. Daí na hora eu falei, cara, eu tenho que falar porque eu tenho que demonstrar o sentimento que é por isso. E se a Jaque está comigo desde o início, está junto nessa, eu tenho um amor muito grande por esse projeto. Mesmo na nossa pequenez, na nossa humildade,
de chegar uma pessoa e falar comigo, cara, eu vi um podcast. Sim. Foi muito massa. Eu juro pra você, eu fiquei realizado. Tipo, uma criança de 3, 4 anos. Chega a falar, você que é o dono do podcast, eu quero ir no podcast. Daí eu mandei falar que eles assistem todo episódio na casa deles em família. Eu falei, cara, é um programa de família, não é só um programa de família, é um programa de família católica. Sim, já. É um programa de família católica. E aí a gente Pra mim, eu fiquei realizado ali. E a gente vê o quanto você está se doando, você achar que porque as pessoas veem daqui, né? Só essa parte aqui, mas, cara, isso aqui despende tanto tempo. Eu vou falar pra você. Se a gente virasse a câmera aqui e mostrasse a estrutura que o Matheus monta, de luz, de equipamento, tem 300 mil de tomada, extensão, e é dentro do trabalho dele para poder, cara, o combate espiritual. Todo dia, a semana que eu não vou todo dia sagrado, não dá certo de fazer o podcast. Não tem uma semana que eu não vou todo dia sagrado, não deu tempo de fazer o podcast. Que deu eu vou fazer podcast. Eu tenho todo dia no sagrado, fazendo oração. Eu saio no meio do meu serviço, que é o único horário que eu tenho que fazer, graças a Deus eu tenho essa oportunidade. Vou no sagrado, peço a intercessão de Deus esse final de semana, pedir. Porque nós estamos aqui, Giovanni e a Maria estavam servindo no mesmo encontro que eu estava servindo em Jaú. A gente passou aí 48 horas praticamente, porque a gente chegou de outra cidade. Aí eu já fui pregar no Ministério Jovem, os dois foram no Ministério Jovem também. A gente está todos muito cansados. Mas a gente ainda está aqui fazendo isso porque não é pra gente, é pra você. É pra você que está aí na sua casa assistindo. E se você tem um amigo que acha que pode se ajudar pelas coisas que o Giovanni falou, que a Maria falou, entendeu? Não use pra, por exemplo, tá vendo? A menina católica falou que é pecado, eu vivia te falando, e você não acreditava. Não use como isso. Só manda pra pessoa. Não espere na cara. Seja uma ponte para conversão. Entendeu? Assim como o Giovanni e a Maria, indiretamente, estão proporcionando esse podcast, o Giovanni diretamente agora com a doação, você pode também. Foi uma coisa que eu falei lá no Aviva. Eu falei, gente, aproveitem esse encontro, porque amanhã podem ser vocês lá no podcast. Não como, olha, vocês podem pregar no top e vir parar no podcast. Não, eu fiz isso. Mas vocês ganharem o benefício que é um testemunho. E poder, através do testemunho de vocês, outras pessoas gerarem nossa experiência. E assim, eu parabenizo muito você já porque realmente não é só a estrutura física, eu dou uma estrutura espiritual, tem oração, tem igual você falou, depender tempo, penitência, tem toda uma estrutura para montar isso aqui. Então, as 300 e poucas pessoas que muitas vezes são almas, são vidas que têm oportunidade de conversão, de exemplo, e graças a Deus pelo sim de vocês e por despender esse tempo. Assim, a gente agradece demais pelo sim de vocês. Isso é uma missão, é uma missão. E a gente agradece por vocês, porque tudo começou através de vocês. Mas o Eu Matheus deixo claro, eu sou muito grata a vocês. estava falando um negócio da segunda parte, primeira parte, aí recortou. Vocês têm 20 minutos no ano de vocês, beleza? E a gente já tem que rezar. Tá. Primeira parte vai ser essa, a gente vai finalizar aqui agora com a oração. E assim que tiver tudo ajeitado, a agenda de setembro, graças a Deus, a agenda de setembro está fechada. Todas as semanas vão ter. Todas as semanas de setembro já estão fechadas. Vão ter. Gente! E o Marivaldo já está confirmado. O Marivaldo é agora mês de setembro. Ele adora, nosso coordenador. E para outubro, que eu acho que até outubro já está todo reestruturado, ok? A gente grava a segunda parte. Sim. Pode ser? Grava no ponto feminismo, fazer sobre feminismo. Acho que o feminismo é muita informação, né? Ainda faltou. Gente, Maria, pode fazer a oração? Giovanni fez para iniciar? Vamos fazer a finalização? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, primeiramente nós queremos pedir por todas as almas que vão ser alcançadas agora por meio desse vídeo, que seja o próprio Deus a falar através de nós, que o Espírito Santo de Deus guie cada pessoa que está ouvindo, que o Espírito Santo esteja nos olhos que veem, nos ouvidos do que ouvir, naquelas pessoas que vão divulgar esse podcast, que o Espírito Santo esteja com cada um deles. Nós também já viemos aqui agradecer todas as graças que o Senhor trouxe para esse momento, todos os milagres que o Senhor já proporcionou para isso tudo acontecer. Te agradecemos todas as pessoas que vieram, todas as pessoas que estão agendadas para vir. Nós contamos com a provisão
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, queria muito agradecer vocês pela presença. Foi uma alegria imensa ter vocês aqui hoje. A gente vai esperar vocês pela segunda parte, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Deus já gosta quando a gente serve Ele, mas quando a gente serve Ele cansado, Ele gosta do dobro. Então esse podcast Ele está abençoando Ele tá muito. abençoado, tá? Gente, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. A paz de Jesus.